Compartilhar hoje com vocês uma palavra sobre um personagem com que eu me identifico muito, o Zaqueu publicano. Engraçado que quando a pastora viajou no ano passado, eu tinha preparado uma palavra sobre esse assunto, mas mudou tanta coisa na minha vida, de novembro do ano passado para cá, que não deu, Deus me deu outra palavra. Vamos orar. Senhor, obrigada, Senhor, que trouxe a gente até aqui. Obrigada porque é como a canção que a gente cantou, o nosso mundo está nas suas mãos. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa vitória. Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Pai, que eu possa ser só mesmo um canal do Senhor, não deixa eu te atrapalhar, Pai. Que a tua graça fale nesse lugar, só que agora é um altar do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e toma cativo o nosso pensamento e o nosso coração à tua obediência para adorarmos e louvarmos o seu nome como o Senhor merece. Em nome de Jesus. Eu dei até um título para esse aqui, foi Zaqueu, o pequeno homem em estatura, mas um homem com uma grande visão. O nome de Zaqueu, ele é derivado do hebraico e do aramaico, Harkai. É uma forma reduzida do nome Zacarias, que quer dizer o justo. Mas ele era um dos publicanos de Jericó. Jericó, ela fica situada na fronteira da Transjordânia, na Pérea, e era um conhecido entreposto de azeite, era uma cidade economicamente muito próspera. A localização de Jericó facilitava a arrecadação de impostos. E Zaqueu, sendo o chefe dos coletores de impostos, ele recebia uma porcentagem de tudo que era arrecadado. Ele era muito rico. E por isso mesmo ele seria tido assim como uma daquelas pessoas impossíveis aos homens. Como vemos no capítulo 18, de 24 e 27. Mas que para Deus tudo é possível. Ele ocupava uma posição de liderança bastante cobiçada. Ele havia usado seu cargo para enriquecimento pessoal. E ele não era um homem muito bem visto, pois assim como todos os homens que ocupam posição de poder, ele frequentemente agia de forma abusiva e até muitas vezes desleal. Olhando para alguém com esse perfil, a gente pode perguntar, meu Deus, o que Zaqueu tem para nos ensinar? Ele tem muito a nos ensinar, pois apesar de seus vários defeitos, ele possui algumas qualidades essenciais para uma situação. Para termos vitória, é preciso que a gente tenha visão dela. Tenho aprendido isso aqui ao longo desses meses todos. E ele tinha várias qualidades essenciais a uma pessoa que precisa ter uma grande visão. Então vamos aprender com Zaqueu. Uma dessas características está no verso 3 e 4 do capítulo 19. Zaqueu não era uma pessoa que se inibia com as suas limitações. Está escrito aqui assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da grande multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era pequeno, era baixo, e ele não podia ver por causa da multidão à sua frente. Mas ele não desistiu do seu alvo, Jesus. Segunda característica que eu vejo aqui em Zaqueu, que eu preciso aprender com ele, é que pessoas com uma grande visão olham na direção certa. Tem um provérbio japonês que diz: se queremos ver o sol nascer, não podemos ficar olhando para o ocidente. Zaqueu, ele era assim, ele olhava na direção certa. O verso 4 nos diz isso: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. A terceira característica dele é que ele enxergava muito além do que ele via. Zaqueu viu quem estava ali e que não era uma pessoa qualquer. Não era o profeta, como ele já tinha visto, não era como os outros mestres da sinagoga, ele era o Messias, não era qualquer pessoa. Zaqueu podia ter hospedado Jesus, de andado, ouvido ele falar, e depois Jesus ter ido embora e tudo ficar como estava antes. Mas ele viu algo além da presença de Jesus. Ele viu a possibilidade de mudança na sua vida. Ele viu a possibilidade de salvação. Uma grande visão é sempre otimista e ela sempre vê além do que enxerga. A quarta e última característica é que pessoas com grande visão investem naquilo que acreditam. Zaqueu entendeu que havia algo que cabia a ele fazer. Há muita gente que tem uma visão que até alcançar, mas não investe nela. E se você tem uma visão, um sonho, um projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é investir nisso. Zaqueu era um homem inteligente, como a gente vê, ele tinha grande capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas e aprender, porque ele ocupava uma alta posição no seu ambiente de trabalho, e a gente não pode subestimar essas pessoas. Elas não chegaram lá à toa.
Primeira coisa que Zaqueu fez, aí já não é característica, essas são as estratégias que ele adotou, é que Zaqueu, como um homem visionário, procurou se associar com pessoas de sucesso. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Zaqueu soube que Jesus, passando em Jericó, ia mudar a vida daquelas pessoas. E ele mostrou grande interesse em conhecê-lo. Ele queria conhecer o homem que ele tinha ouvido falar maravilhas, que arrastava multidões. E procurou todos os meios de fazer isso. Pessoas vitoriosas se aproximam de pessoas de sucesso, pessoas que possam acrescentar algo positivo na sua vida. Eu volto a repetir, eu não estou falando de dinheiro. Zaqueu tinha um foco, essa é a segunda estratégia que ele adotou. Ele botou esse em foco, ele sabia o que ele queria, e é isso que a gente tem que Deus nos pergunta, como perguntou para Salomão: o que queres que eu te faça? A gente tem que saber aonde a gente quer ir. Quando a gente não sabe aonde ir, qualquer direção serve. A terceira estratégia é que ele colocou tudo aquilo que ele conhecia em prática. Ele era um homem de visão. Quando percebeu toda aquela multidão ia impedir de alcançar seu alvo, ele não desistiu. Ele botou aquela estratégia de subir na figueira em prática. E ele finalmente conseguiu o que ele queria: chamar a atenção de Jesus. O verso 5 do capítulo 19 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aquela enorme quantidade de gente, aquela grande multidão, Jesus olhou para ele. Ele era um no meio de uma multidão e Jesus olhou para ele. O interesse dele por Jesus chamou a atenção de Jesus. É isso que vai chamar a atenção de Deus para nós, a nossa busca por Ele, o nosso interesse por Ele, o nosso amor por Ele. Ele escolheu ser vitorioso. A vida sem uma visão, sem um propósito, sem um objetivo, ela se torna superficial e sem paixão. Zaqueu perseguiu uma visão. E ele teve 3 coisas disso. Ele teve transformação, porque ele decidiu doar metade dos seus bens aos pobres. Ele se arrependeu, isso é o primeiro passo para ver uma grande mudança na vida da gente. Ele fez uma análise de consciência e ele se comprometeu a restituir 4 vezes mais as pessoas a quem ele tinha lesado. E por último, Zaqueu teve uma grande surpresa, porque Deus é sempre assim. Ele vai muito além do que nós buscamos, do que nós pedimos, do que nós sonhamos. Zaqueu encontrou a salvação, porque Jesus lhe disse, no verso 19:9, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Não se deixe vencer por suas limitações, vença-as. Não procure na direção errada, submeta a Deus sua vontade, seus planos e seus propósitos. Procure ver sempre além e tenha coragem de investir no que você crê. Como Zaqueu, Deus certamente transformará a sua vida e te dará uma grande visão.